Bom dia, amigos. 30 de março de 2025, 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 9h30 da manhã lá na capital da Ucrânia. E hoje temos muitas novidades na frente de batalha. Primeiro, o nosso enviado especial em Genebra, o Vitor, ontem começou a descobrir conversas dos franceses. Franceses comentam que a contraofensiva ucraniana já está em marcha. O batalhão Azov está na região de Donetsk a fazer grandes estragos. Inclusive 20 militares russos tinham sido presos. O terror de Putin começou. A Ucrânia recupera em poucas horas o que Putin demorou meses a conquistar com grandes baixas. A aviação está a apoiar as forças ucranianas, principalmente a Força Azov. Estima-se que caças F-16 lançaram mísseis a ar-terra. Supostamente, Zaporizhia está a ser reconquistada cortando linhas de abastecimento. Ontem, quando o Vitor me informou tudo isso, não tínhamos ainda a confirmação dessa operação mencionada por franceses, apesar de que o certo é que a contraofensiva russa está desmoronando antes mesmo de acontecer. Aí eu pedi ao Vitor que corresse atrás de coisas mais substanciais, porque isso eram apenas suposições. E aí ele me veio com este vídeo, que eu inclusive recomendo a vocês todos. Agora está com o nome, tá vendo? De A Voz da Ucrânia. Ele muda toda hora. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, como sempre faço. Mas muita gente diz que não encontra. Então, gente, vai no YouTube, pesquisa A Voz da Ucrânia, e aí você vai ver 29 de março, enorme expansão ucraniana, russos se preparam para uma contraofensiva na guerra da Ucrânia. Pronto, tá aí a grande novidade. Mas esse vídeo dá uma explicação muito melhor da estrutura nova. A Ucrânia abandonou a estrutura antiga que ela tinha, semelhante à da Rússia, e agora está com uma estrutura completamente nova. A Ucrânia eleva o nível de combate. Uma reorganização militar secreta acaba de ser revelada e o impacto no fronte de batalha é imediato. Nesse vídeo que eu estou recomendando, eles detalham a transformação estratégica da 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia em um poderoso corpo de exército. Então vá lá ver e descubra como essa mudança, liderada por Andriy Biletsky, reuniu 5 brigadas sob um comando unificado, impulsionando contra-ataques bem-sucedidos e a retomada de territórios cruciais como Nadia. Eles analisaram as táticas inovadoras que combinaram artilharia, drones, tanques e unidades de assalto blindadas, revertendo meses de avanços russos e infligindo milhares... Deixa eu mudar a tela, senão cansa, né? Milhares de baixas. Entenda como essa reestruturação em larga escala, que envolveu a formação de 18 corpos de exército, olha, 18, transformou tudo que havia em 18 corpos de exército. Impressionante fazer isso com o russo atacando e fazendo pressão. Meus parabéns ao pessoal militar da Ucrânia. Isso fortalece significativamente a capacidade defensiva e ofensiva da Ucrânia, eliminando vulnerabilidades exploradas anteriormente pelas forças russas. Então, temos muitas atualizações interessantes vindas da direção de Borova. Aqui a elite 3ª Brigada de Assalto passou por uma grande melhoria, transformando-se em um corpo de exército completo que já levou a contra-ataques e ganhos massivamente bem-sucedidos. Essa integração em nível de corpo agiliza o comando, aprimora a coordenação e melhora a eficácia de operação em grande escala,
Além do novo terceiro corpo de exército, a Ucrânia está reestruturando suas forças militares em 18, como eu disse, 18 corpos individuais, unificando de 5 a 7 brigadas sob um único comando, cobrindo extensas linhas de frente com dezenas de quilômetros de largura e profundidade, cada corpo integrando inteligência, logística e unidades de apoio especializadas. Aprimora o poder de fogo e a flexibilidade ao designar unidades dedicadas de artilharia, defesa aérea, reconhecimento, guerra eletrônica, engenharia com até 20 mil militares e 900 veículos pesados. O quartel-general do corpo poderá controlar diretamente os setores da frente e coordenar operações em grande escala de forma mais eficaz do que brigadas independentes, e assim os novos comandantes de corpo de exército se beneficiam de comunicação superior e inteligência compartilhada, permitindo tomada de decisões rápidas, operações ofensivas e defensivas em grande escala e respostas rápidas e precisas, enviando reforços para os locais onde são mais necessários. Notavelmente, essa reorganização massiva levou vários meses, pois teve de ser conduzida sob constante pressão ofensiva russa, sem que a coesão se desfizesse, o que no final foi feito com sucesso. Agora que a reorganização foi concluída, a Ucrânia está colocando em campo muito mais corpos de exército prontos para combater, o que complica severamente quaisquer esforços russos futuros. Poxa, tem que dar os parabéns, que essa turma aí não é fácil, tá? Parabéns, mas não deixam de ver o vídeo. O vídeo tem detalhes, gráficos, mostra movimentação de tropas, coisas que eu não posso mostrar aqui do vídeo deles. Muito bem. Essa noite tivemos, como sempre, o ataque maldade, né, do filho da Putina. Foram 111 drones do tipo Shahed, dos quais meia dúzia 5 abatidos pela defesa antiaérea, 35 por medidas eletrônicas. Tivemos também um míssil balístico que esse não foi derrubado, infelizmente. Vamos às baixas. 1.510 soldados, 14 tanques, 20 blindados, 56, 5 meia dúzia peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguete, 111 UAVs e 130 veículos de logística. Como eu já dei uma explicação muito grande, já levamos muito tempo, vamos direto para a galeria de membros e depois as notícias que eu separei para vocês. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom
quanto às verdades que diz. Todo mundo sabe que temos um canal de WhatsApp de membros, né? E o Ivan Koloboff colocou essa matéria sobre o Lula. Lula, para quem não sabe, já que o canal atinge o mundo inteiro, é o presidente do Brasil. Então, Lula disse: Trump está no caminho certo, diz Lula sobre negociações com Putin. É porque o Lula vive dizendo que não devia ter tido guerra, que o Zelensky devia ter sentado com o Putin antes e tomado uma cerveja e um botequim e resolvido o problema sem guerra. Então, junta essa sapiência com a outra sapiência do Trump, que agora descobriu que drone Shahid é do Irã, e eu tenho que aguentar tudo isso. Призвали меня в СК-8 воевать на Украине. Поначалу думал, что будет все хорошо. Потом... Vou traduzir para vocês. Um russo abatido e choroso pensou que iria lutar na Ucrânia e que a vida seria ótima, mas a dura realidade destruiu suas fantasias. O comando russo rapidamente o trouxe de volta ao espírito sombrio de seu exército, mostrando a ele seu lugar sem valor no mundo russo. Amigo, a realidade cai rapidamente na cabeça desses ocupantes. Esse post no Telegram, em resposta ao Igor Girkin, não é aquele traidor, não. Eu acho que é o Igor Girkin, usa o mesmo nome dele, mas tudo bem, não importa. Eu achei esse post sensacional, diário de um velho recruta. Então eu vou traduzir para vocês. Diz o seguinte: ontem ocorreu uma tragédia na divisão de artilharia. No entanto, para os comandantes isso não é uma tragédia, é uma ocorrência completamente normal. Eles dizem: isso é guerra e nada pode ser feito. Ontem, 2 equipes de artilharia foram buscar projéteis, eles mesmos. Nada em comum para o exército russo. Então eles foram e se explodiram em uma mina instalada remotamente. Todos ficaram gravemente feridos. O comandante da bateria, 2 artilheiros e o pessoal de serviço. Todos ficaram fora de ação por um longo tempo. Uma mina, e praticamente não havia mais artilheiros competentes na bateria. Agora, não havia ninguém para atirar. Para você ver como é a incompetência do exército russo. Não é à toa. Muito russete não acredita, e o mundo inteiro sempre foi escravo da propaganda russa. Ainda é. Os grandes jornais são escravos. É que como hoje você tem redes independentes, né, como WhatsApp, Telegram, Signal e um monte de redes onde você descentraliza a informação, o peso dos jornais sobre a propaganda russa não tem tanta força, porque você, conversando com os amigos, descobre a verdade por trás das mentiras russas. Desde o início que a gente ouve a propaganda russa dizer que a Rússia está lutando contra a OTAN. Não é a Ucrânia, é a OTAN. Se esquecendo que durante os 4 primeiros meses, o mundo ficou de braços dados, de braços cruzados, aliás, assistindo a Ucrânia lutando sozinha, sem ajuda de ninguém. A capital Kiev praticamente cercada, vindo de Bielorrússia, né? Bielorrússia,
Bucha já é subúrbio de Kiev. E a luta estava em Bucha, luta feroz. E a Ucrânia, sozinha, bateu no exército que se dizia o segundo melhor do mundo. Isso é fruto da propaganda. Da propaganda. E, infelizmente, as pessoas que não estudam ou não procuram se interessar leem isso na mídia, que é comprada pela propaganda. Desde a União Soviética, a Rússia sempre foi muito poderosa em propaganda, em mentiras e em disseminar mentiras. Então, a maioria dos meus amigos, inclusive, eu evito conversar sobre a Ucrânia, porque eu vou ter que ficar discutindo toda hora sobre o sexo dos anjos. Todo mundo recebe diariamente a propaganda e acredita nela. Então, não querem ver a Ucrânia o quão grande é, de fato. Vão acabar vendo mais dia, menos dia. Ainda sobre o assunto desse artigo anterior, um usuário do canal... Ué, cadê? Um usuário do canal, Paulo Sérgio de Oliveira. Ele escreveu, e escreveu com muita propriedade, e eu vou ler para vocês o que está escrito lá. É um comentário. Vocês podem entrar nesse meu vídeo de ontem e procurar o Paulo Sérgio lá, que está lá o comentário dele. Não é o meu comentário, é o dele. Mas concordo em acho que tudo. Então, vou ler. Se eu não concordasse, não ia ler, né? Coisa não vou dar uma de diabo louro aqui, não. Mas diz o Paulo Sérgio: é muito providencial essa invasão da Rússia contra a Ucrânia. Primeiro, mostrou que o poderoso, entre aspas, exército russo era uma fábula. Segundo, mostrou que o equipamento russo era velharia em relação ao equipamento ocidental. Mesmo os mais antigos, como o F-16 e o Mirage 2000. Gente, tanto o F-16 como o Mirage 2000 tem mais de 10 anos. São equipamentos velhos. O Brasil já teve Mirage 2000 e já passou adiante, que era muito antigo. Terceiro, desmascarou a hipocrisia americana. Essa foi excelente, eu concordo em gênero, número e grau. Quarto, mostrou a covardia inicial da Europa. Desculpa, meus amigos europeus, mas é uma grande verdade. E até que aconteceu a tempo. A Europa agora tem a chance de se erguer como continente mais antigo e mostrar que veio. Mas, por enquanto, só mostrou a covardia inicial dela. Quinto, mostrou uma Europa totalmente incapaz de suportar uma guerra contra a Rússia. Tirando França e Inglaterra, e agora a Alemanha, tá todo mundo, né? Bom. Sexto, mostrou que no caso de um ataque russo contra a Europa, o governo americano se uniria aos russos. Brabo isso, hein? Sétimo, mostrou que a Europa tem dificuldade até mesmo com produtos básicos na indústria bélica, como simples produção de pólvora para alimentar sua artilharia. É uma grande verdade. Sem pólvora, não adianta arma nenhuma. Então, há muito tempo que os países da Europa, principalmente os principais, já deviam ter dado um jeito nisso. E tudo isso graças à extraordinária capacidade bélica, mesmo com a traição dos americanos, da Ucrânia. Palavras do Paulo Sérgio. Oitavo, a Ucrânia tem dado uma aula a nível de pós-graduação
sobre resiliência e inteligência no campo de batalha. Concordo inteiramente. E aí termina o Paulo Sérgio de Oliveira. Vou fazer um trocadilho sobre um dos muitos e belos hinos pátrios brasileiros. A Europa curvou-se ante a Ucrânia e proclamou parabéns em meigo tom, pois ela mostrou a todo mundo que a vitória é o prêmio concedido apenas aos bravos. Não sei qual era o hino que ele se referia, por isso é que eu não pude cantar direitinho. Essa é boa, hein? Essa é boa, eu sei que você vai gostar. Alô, Elon Musk. O prefeito de Dnipro, lembra que eu ontem falei que a Rússia bombardeou severamente Dnipro, teve mortos e feridos? Muito bem. O prefeito de Dnipro, esse jovem aí da foto, pediu para dar a Musk uma foto de um Tesla destruído após o ataque russo. Então, por favor, alguém dê ao Elon Musk essa foto, porque ele é um fervoroso apoiador dos russos. Olha como ficou o Tesla. Eu sempre disse, castigo vem a galope. O YouTube não quer que eu fale o nome desse jovem e não quer que eu fale no nome do Diabo Louro também. Então, vamos conversar em código, porque quando eu falo nesses nomes, eles me punem. Agora, sou eu só ou você também está notando que o jovenzinho está abatido? Né? Eu tenho coleção de fotos dele e eu tenho a impressão que essa é aquele tá mais arrasado, quer dizer, a vida não tá fácil para ninguém, mas a dele tá bem pior do que a de todo mundo. A Rússia tá atacando as posições de todos aqueles que querem que a guerra acabe. Esperamos uma reação séria, disse esse moço aí que eu não posso dizer o nome. Um cessar-fogo já poderia estar em vigor se houvesse pressão real sobre a Rússia. Não sei nem se eu posso falar Rússia, né? Tem que inventar um código. Discussões públicas sobre o contexto do acordo de minerais da Ucrânia prejudicam as negociações, segundo a ministra da Economia. Por mim, eu acho que não vai haver mais nenhum acordo, mas se a ministra da Ucrânia ainda fala nisso, é sinal que ainda se discutem internamente o tema. Bom, acho que aí o nosso amigo está, né, menos abatido. Ele está dizendo, mantemos atividade que impede o ocupante é o russo, de entrar no território da região de Sumi, bem como na nossa região de Kharkiv. Agradeço a todas as nossas unidades por sua firmeza, todas elas da região de Kursk, às direções do sul. Então, está aí a palavra do presidente. A luta pode estar dura, mas os ucranianos estão mantendo posição. Ontem eu mostrei esse episódio, né, da viatura pesada que caiu com 4 soldados americanos nesse poço lamacento de 6 metros de profundidade. Pois bem, mergulhadores e escavadeiras com cabos de reboque estão de prontidão. Esforço principal para permitir que mergulhadores prendam cabos ao equipamento afundado. A grande draga Nemunites e uma escavadeira de pontão estão limpando a lama, enquanto canhões de água estão prontos para engajar a lama se necessário. Então, estão aí os trabalhos para tentar recuperar o blindado e os seus 4 ocupantes americanos. Isso aí é um teste para ver se eu já posso pelo menos mostrar soldados sem armas, né? A não ser que o YouTube já considere drone como arma, aí não tem jeito.
os russos continuam a apertar a cabeça de ponte ucraniana restante na região de Kursk. A turma que está retraindo, né? O pessoal da Ucrânia está em retirada, organizada, mas ainda tem um restante lá em Kursk e os russos com drones estão a apertar essa turma, o que permanece sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Então, faz parte da guerra. Eles que tentem, e a Ucrânia continua se defendendo e se retirando em ordem. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado, né? Não se esqueça de deixar o like. Muita gente passa por aqui, a gente vê, são 10, 12 mil e não chegam a 2.000 likes. E eu preciso dos likes porque uma vez que eu mostro guerra, violência, só em falar naqueles nomes do Diabo Louro e do outro lado, só nisso eles já me tiram pontos e me punem. Então, tá complicado mostrar todas essas novidades para vocês e ainda ficar sendo punido. Alguém falou, mas você está interessado mais na monetização do que na informação? Não. Eu sempre disse que não me importa. Agradeço, inclusive aos membros, aquela colaboração de R$ 2,99, que é um valor simbólico. O YouTube tinha sugerido R$ 5,99, quer dizer, meia dúzia. Mas eu preferi R$ 2,99 justamente porque não estou interessado na monetização. Mas eu tenho um amigo, o Coronel Maurício, que tinha um canal com mais de 100 mil como eu tenho 111 mil hoje, ele tinha 100 e poucos mil, um canal chamado Na Mira do Tiro, ele é um instrutor lá do meu clube e ensinava coisas maravilhosas e básicas para esse milhares de atiradores esportivos chamados CAC. Poxa, era um troço tranquilo, mostrando competições, treinamentos e técnicas de empunhadura, respiração. O canal dele era muito bacana, ele tinha muita paciência e fazia com muito capricho. E de um dia para outro, acabou. O YouTube achou que estava mostrando armas. Claro, é tiro esportivo, vou mostrar o quê? Cuspe distância. E deletou, apagou, sem consideração. Eram centenas de vídeos, não sei quantas horas ele levou com capricho, quanto ele gastou, porque você pensa que a gente não gasta dinheiro? Gasta. Quanto você acha que custa esse microfone? R$ 1.000 não dá para comprar um microfone de qualidade. Então, entra aí no Mercado Livre, vê um microfone Shure, quanto é que custa. Vai ver quanto é que custa a iluminação que eu coloquei. O pessoal fica dizendo que eu de vez em quando estou com uma camisa... Já teve até gente. Rapaz, alguém de Pernambuco disse, eu queria comprar essa camisa transparente que você tem. Gente, a camisa não é transparente. É que para poder montar e ficar apresentando isso aqui, quer ver? Para poder fazer isso, eu tenho que ter um chroma key instalado, que é uma função. Esse chroma key pega uma determinada cor. No caso, eu usei o verde, podia ter usado o amarelo, mas eu preferi o verde, não importa. Então eu estou com um fundo verde atrás de mim, para poder manobrar e colocar na tela um monte de informações para vocês. O nome disso é Chroma Key, né? Se escreve Chroma Key. Então, eu configurei o Chroma Key, ele fica bem com vermelho, tá vendo? Mas se eu coloco... não tem aqui. Desculpa, não tenho teria de levantar da mão de obra danada. Mas se eu coloco uma cor como a de ontem, o chroma key não está configurado para ela e ela fica brilhando, transparente, não sei o que. E o jovem de Pernambuco, acho que de Cabo de Santo Agostinho, não me lembro, queria comprar a camisa. Não, a camisa é normal, o chroma key é que faz essa palhaçada toda. Gente,
Espero que vocês tenham gostado, como eu sempre falo. Um abraço grande, principalmente para o Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, que, não podendo nos assistir, nos escuta, né? Nos copia pelo iPhone dele. Hoje é domingo, então um bom domingo para todos e até amanhã, se Deus quiser. Eu espero que o Beto Canoas continue me imitando, que ele sempre manda lá um monte de mensagem, não sei o quê, e termina dizendo como eu, até amanhã, se Deus quiser. Aliás, eu mantenho até amanhã, se Deus quiser, por causa dele, que fica dizendo até amanhã, se Deus quiser. Se ele parar de dizer, aí eu paro também. Ora, um abraço a todos.